Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui juntos para mais um programa Fortalecidos pela Palavra de Deus. Estamos aqui com o pastor Monferrari. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Ronaldo, a paz do Senhor a todos. E o tema deste programa hoje é sobre o preparo dos jovens, em especial, para a vida afetiva e, posteriormente, a vida conjugal. Pastor Monferrari, a palavra nos deixa muito claro que há um tempo para todas as coisas, não é verdade? Isso, lá em Eclesiastes fala que há tempo para tudo, né? E é importante o jovem, quando nós estamos falando de jovem, a partir de 15 anos, nós não estamos falando para adolescente, não, né? Essa é uma Importante os verdade. adolescentes entenderem o que nós falamos aqui, e esse assunto não é para adolescente, esse assunto para o jovem. Então, o jovem ele vai ter um tempo que o Senhor irá prepará-lo para essa situação, para essa vida futura, tanto afetiva quanto a vida conjugal. O senhor falou bem a questão da idade, né? Porque tem até antes do programa conversava até com outros pastores, às vezes o adolescente, ela tem esse desejo, né? O mundo que nós estamos vivendo às vezes leva os adolescentes a isso, mas é necessário um amadurecimento para que esse assunto seja introduzido na vida do jovem. Não é verdade, pastor? Isso. Veja bem, nós já fomos adolescentes e lembramos muito bem daquilo que nós passamos. Como nós falamos que há tempo para tudo, na adolescência e no início da juventude, nós estamos falando ali daqueles que vão até os 15 anos, depois completam 15, vão ali, a partir dali, serem jovens. Esse tempo é o tempo de estudar. E nós sabemos que esta base de estudo do adolescente, que hoje é o ensino fundamental, e depois ele vai para o segundo grau, né? É o momento que ele vai ali, vamos dizer assim, mergulhar no estudo. A preocupação principal dele é o estudo e a vida espiritual, porque ele tem que se preparar. Glória a Deus. A vida futura do homem e da mulher, né, do jovem e da jovem, está no preparo, tanto espiritual quanto preparo para a vida profissional através dos estudos, né, para o vestibular e Bom. para outra carreira que ele for seguir. Então, os adolescentes que nos assistem, fiquem tranquilos. A hora vai chegar, mas o momento agora é de realmente estudar, se divertir, brincar, porque faz parte da adolescência, Também, sobretudo na presença do Senhor. E, pastor, há um dom de já alguns anos atrás, onde o Senhor mostrou a prioridade ou a sequência de que o jovem ele precisa ter na presença do Senhor. O senhor pode explicar para a gente essa sequência e a importância de obedecer essa sequência? sim. Quando o senhor revelou esse trabalho dos jovens, isso lá nos anos 90, o senhor deu uma visão. E a visão que o senhor deu é de um círculo, e o círculo era dividido em três partes. Estava lá vida espiritual, vida profissional e vida afetiva. Então, quando o senhor mostrou essa visão e o discernimento que o senhor deu na época, era que a prioridade na vida do jovem seria a vida espiritual. Então, a partir da vida espiritual, o senhor estaria dando a segunda prioridade, que é a vida profissional. E, por fim, quando ele tivesse preparado espiritualmente e profissionalmente, aí sim ele iria se ali entrar na vida afetiva, na vida, no preparo para o casamento. Isso foi a orientação que o senhor deu na época. Eu me lembro quando o senhor mostrou também que nós teríamos a reunião de jovens no sábado ou domingo, dependendo da igreja, normalmente era às 18 horas. Então, nós começamos, a maioria dos pastores, a maioria das igrejas, nós tínhamos, como ainda temos hoje, reunião de jovens às 18 horas. Então, nós reforçando, né? Nós temos a vida espiritual, que é a base de todas as coisas do servo. O pastor Gedeuti, ele falava muito isso, né? Nos conselhos finais dele, ele falava isso, que o espiritual, ele governa todas as coisas. Por isso Isso, que nesse dom, o principal era a vida espiritual. Após a vida espiritual consolidada, com experiências na presença do Senhor, aí o Senhor ele começa em paralelo a isso conduzindo a vida profissional, para que haja o recurso, para que haja, né, a condição de posteriormente ter uma vida
sentimental, buscar isso na presença do Senhor. Até porque o namoro nesta obra, ele é um namoro onde as pessoas se conhecem, conhecem o jeito, conhecem o gosto em santificação, mas é um namoro que o objetivo final é o casamento. O objetivo do namoro não é experimentar, o objetivo do namoro é que haja um casamento. Como é que é esse preparo do casamento, bem resumidamente, pastor, do casamento, desculpa, para o namoro até o casamento? Veja bem, eu me lembro, nós estávamos até comentando ali com os demais pastores, que havia uma pergunta, né, quando nós tínhamos aquelas reuniões de jovens, e a pergunta era o seguinte: como que é o namoro na obra? O namoro na obra é como o namoro de antigamente ou como o namoro no mundo? Era aquela pergunta. Uhum. Aí as pessoas, né, os jovens que estavam participando ficavam em dúvida. Então a resposta era uma só: não é nem como antigamente e nem como no mundo. O namoro na obra, ele é na direção do Senhor. Glória a E há Deus. uma direção do Senhor muito importante para o namoro na obra, para os jovens entender, porque dessa orientação, deles seguirem este caminho que o Senhor traçou para eles, vai depender de toda a felicidade e de tudo que eles vão ganhar, toda a prosperidade na vida futura deles. Amém. E pastor, na hora do namoro, onde achar, né, ali o seu namorado, futuro esposo ou namorada, futura esposa? Nós temos aprendido que o jovem encontrará dentro da parentela, ou seja, dentro do povo de Deus. Por que a importância de que o jovem busque para si um companheiro ou uma companheira dentro da parentela, que seja também, né, um servo do Senhor? Veja bem, há um texto da palavra que ele vale para todas as direções que nós tomarmos. Está lá em Isaías que diz assim: é, Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a esquerda, nem para a direita. O que o senhor estava falando? O caminho é a direção do Senhor, a direção do Espírito Santo. Amém. O desviar para a esquerda é ir para o lado do coração, do lado da emoção, do lado da paixão. E o do lado direito é o lado da razão. Então, é muito importante, quando a pessoa está preparada e vai iniciar uma vida sentimental, uma vida afetiva, um namoro, já se preparando para o casamento, ele vai ter a direção do Senhor. Então, para isso, ele vai orar, vai jejuar. É claro que quando ele. Veja bem, o Espírito Santo é muito sábio. Quando a pessoa está orando, quando está buscando o Senhor, veja bem, há uma sequência. Ele falou: não, eu olhei para aquela jovem, eu acho que é. Não, não é assim, não. Você vai orar, antes de conhecer a jovem, antes da jovem conhecer o jovem, vai estar orando, vai estar buscando o Senhor pela vida afetiva, vida sentimental. O que o Senhor vai fazer? Como ele está orando, como ele está buscando o Senhor, ele vai encaminhar. O Senhor que vai Direcionar todas encaminhar. as coisas. Eu vou citar um exemplo aqui que eu achei importante. Lá no início, os pastores, veja bem, para os jovens entenderem como que são as coisas do Senhor. Os pastores, havia pastores solteiros. Havia pastores solteiros. E lá em Belo Horizonte nós tínhamos um pastor, talvez até você ouvindo isso aqui. Ele era solteiro. Ele veio aqui numa reunião de presbitério e o Senhor deu uma revelação que ele tinha que casar em 3 meses. Rapaz. Agora olha a aflição, né? Cada um que está nos assistindo aqui, os irmãos, né, vão ver a aflição desse pastor. Eu não conheço ninguém, não conheço nenhuma jovem. O Senhor não me mostrou nada. Ele foi orar. Veja bem, olha só, quando a vida é espiritual, não, então eu vou ficar procurando a Jó, vou ao encontro de Jó. Não, não é assim, não. Ele vai orar. E lá no meio do caminho, lá com um mês, meio, 2 meses depois que foi entregue a revelação, ele estava andando numa avenida, lá no bairro dele, e ele olhou para o outro lado e viu uma jovem.
Ele olhou para aquela jovem e ele sentiu alguma coisa. Só que quando ele olhou para a jovem olhou para ele. Ele tinha tido um sonho naquela noite com aquela jovem que ele nunca viu. Glória a Ele Deus. nunca tinha visto aquela jovem. E ele ficou olhando para a jovem e falou: "Mas é a jovem do sonho, ele não conhecia, nunca tinha visto aquela jovem". E a jovem ficou olhando para ele. Ele pegou, desviou o olhar, ele falou: "Não, se for do Senhor, ela vai atravessar a rua". Olha só, ele ainda provou o Senhor. A jovem atravessou a rua e foi em direção a ele. Ele foi em direção à jovem e falou: "A paz do Senhor", a jovem: "A paz do Senhor". A jovem era da igreja, Glória a Deus, da parentela. era da parentela. Aí ele falou assim: "Olha, eu estava olhando para você porque essa noite eu tive um sonho com você". Ela falou assim: "Não, eu estava olhando para você porque essa noite eu sonhei com você". Glória a Deus. Não precisa falar o resto da história, né. O Senhor, ele direciona É, todas as então ali aconteceu uma maravilha, né, um sinal do Senhor, mas não é muito diferente disso. Então quando a pessoa está orando, está buscando o Senhor vai encaminhar. A pessoa não precisa ficar procurando não, o Senhor vai colocar na sua frente a jovem, o jovem, aquele que ou aquela que é a promessa do Senhor para você, assim como nós vimos a experiência lá de Isaac, não é isso? A exatamente. experiência quando Abraão, ele manda o seu mordomo, né, Eliezer, buscar uma jovem para Isaac, a história é maravilhosa, né, a história de Rebeca. E da mesma forma, aquilo que se operou com Jacó, né, a mesma coisa, como o Senhor, apesar de que Jacó teve que trabalhar muitos anos, Sim, sim. né, por 14 anos para poder. Mas foram como poucos dias, a palavra do Senhor fala. Exatamente. Mas a coisa interessante é o seguinte, já olha só, agora isso é para o jovem. Jacó interessou em quem? Em Raquel, Sim, não é isso? Às vezes o jovem está interessado aquela ali, não, mas espera aí, você vai esperar um pouco, não quer dizer que ele vai ter Léia na frente não, mas quer dizer que às vezes ele tem que aguardar um período. Então, a palavra fala: "Aquele que crê não se apresse". glória a Isso é Deus. importante. Então, se o jovem entender isso, o Senhor vai dar para ele a sua prometida, assim como a jovem vai dar para ela o seu prometido, e assim a felicidade, a bênção do Senhor será sobre a vida deles. É interessante, né, porque todo esse entendimento do projeto de Deus, ele só é possível quando há essa comunhão na mesma parentela. Porque você vai falar uma pessoa que não tem experiência com o Senhor, não tem, sonhei com você, não vai entender nada, mas Não, quando há essa comum união, essa comunhão no Senhor, o Senhor revela, o Senhor mostra, e ambos vão tendo a certeza que o Senhor é que está direcionando todas as coisas. E nesse quesito de direcionamento de todas as coisas, pastor, como é a questão da participação do ministério? Em que momento procurar o pastor? Os dons, às vezes tem aquela irmã lá da igreja que vai dar um palpite, falar, pai, por que que você não casa com ele? Como é que é administrar isso perante a igreja, seja com relação aos dons, conversa com o ministério, como que o jovem deve proceder nesse caso? isso. Só completando aquilo que nós falamos anteriormente, a pessoa buscar um jovem, uma jovem que seja da mesma parentela, ou seja, que seja da igreja, seja um servo do Senhor. Exatamente. A palavra fala que não se submeta a julgo desigual. Então a pessoa, não, mas tem o irmão da igreja tal, denominação tal, ele é um servo, mas a doutrina é bem diferente. Então, quando, e infelizmente nós temos visto, nesses anos todos, pessoas que se aventuram a casar com pessoas de outras denominações, não tem problema nenhum, isso não é pecado, mas a maioria das vezes traz dificuldade por causa da doutrina. E qual que é o aconselhamento que nós damos? Olha, você é aqui da igreja, ele é daquela igreja. Eu pergunto, quando vocês casarem, ele vai Em continuar qual? lá e você vai continuar aqui? Olha que coisa difícil, né? Então, a gente aconselha. Então é o seguinte, vocês podem namorar, não tem dificuldade nenhuma, não é pecado, mas vocês vão ter que já escolher. Quando vocês casarem, ou você vai para lá ou ele vem para cá.
Amém. né? Agora, com relação à participação dos pais, nós aprendemos o seguinte: na vida sentimental, na vida afetiva, lá no passado, os pais interferiam. Mas a orientação do passado que eu estou falando antes da obra lá, né? Uhum. Então, vamos ver o casamento lá em Israel, né? Como que era na época de Sansão, na época do próprio Senhor Jesus. O Ali, exemplo que o senhor deu aí de Abraão, né, todo o a direcionamento escolha dele. não era da pessoa, não. Então, veja bem, é sábio, é prudente que os pais não interfiram nisso. Por quê? Veja bem, o rapaz orou, jejuou, a moça orou, jejuou, consultaram o Senhor, e pela consulta, eu sempre digo para o casal, quando for consultar, primeiro, clama ao Senhor, clama pelo sangue de Jesus. Sim. Às vezes eu brinco, de preferência, você põe ali um relógio, desse relógio que tem o batimento cardíaco. Se o batimento cardíaco aumentar, não consulta, porque senão o Senhor vai falar de acordo com o seu Com o coração. coração. Está lá em Ezequiel capítulo 14. Ó, se o profeta vier me buscar já com ídolo no coração, eu vou responder de acordo com ele. Ou seja, se você já tem no coração alguma coisa ali que você entende que é do seu coração, você vai falar de acordo com o coração. Mas se você falou, eu quero saber a vontade do Senhor, que é importante. Então, o Senhor confirmou, os dois vão procurar o pastor. Ali é que é o momento de se começar ou não o namoro. Eu estou falando para o casal que deseja estar dentro da orientação e seguir a direção do Senhor. Por quê? O pastor vai conversar com eles, vai ver primeiro a vida espiritual dos dois. Os dois têm vida espiritual? Tem. Vai ver a vida profissional. Os dois têm condição de sustentar um casamento. Se eles vão casar daí 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí o problema é deles. Mas se eles estão iniciando um namoro, entende-se que a orientação do Senhor é para casar, não é para namorar. Então, o pastor viu que eles têm aquelas condições, eles têm vida espiritual, têm vida profissional, o pastor vai orar. Agora, se não tiver, o pastor fala, olha, eu vou declinar, infelizmente eu não posso falar para vocês. Vocês vão buscar o Senhor, uma direção. Quando vocês acertarem essa situação, vocês nos procuram novamente, nós vamos orar. Amém, amém. E nessa trajetória, o Senhor ele vai conduzindo através dos dons espirituais que vai ser dado para o próprio casal, né? Os sonhos, seja, enfim, a multiforma de Deus falar com o casal, reforçando que o Senhor está no governo, aquilo faz parte do plano de Deus para a vida dos jovens. E aí esse relacionamento ele vai evoluindo a cada dia até chegar ao Isso. casamento. É assim, Com pastor? relação a dons espirituais, a orientação que nós temos é o seguinte: não há dons espirituais para a vida afetiva ou sentimental. Nem dos pais, nem dos irmãos, nem do diácono, nem do pastor. Nós estamos falando em vida sentimental afetiva. Se houver algum dom relativo à vida espiritual, aí sim, o pastor vai consultar o Senhor, vai chamar ou um ou outro individualmente, porque muitas vezes Sim, a situação está com um do jovem ou da jovem. Se for com os dois, só vai chamar um, depois vai chamar o outro. Só vai passar a orientação daquilo que é vida espiritual. Mas na vida sentimental, afetiva, ninguém. experiência Deve do ter casal. a experiência deles. O senhor pode dar, veja bem, eles podem ter dons, ter o Sim, sonho, ter visão. Os dois vão consultar, os dois vão discernir, porque é um assunto inerente somente aos dois. E nisso o Espírito Santo, ele respeita ali o casal, aqueles jovens que estão ali namorando. amém. Pastor, o tema é extenso, temos muito para falar aqui, mas nós precisamos terminar. Quem sabe num outro oportunidade voltamos a dar prosseguimento a esse tema tão rico. Mas, pastor Monferrari, eu queria agradecer ao senhor pelos conselhos, pela palavra, que certamente ajudarão a muitos. Muito obrigado. Amém. A paz do Senhor a todos.
A você que nos assiste, também o nosso muito obrigado por estar aqui e desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.